Você já ouviu falar em mindset? Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não? E como o mindset pode mudar a sua configuração mental? Essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o espetacular Mindset, a nova psicologia do sucesso. Mindset é um dos livros mais intrigantes que eu li no ano de 2019, gente. Escrito pela pesquisadora americana Carol Dweck, com mais de 1,7 milhões de exemplares vendidos, contém 274 páginas, foi lançado em 2017 e já está na 17ª edição. Esse livro, gente, eu conheci através de um dos episódios do TED Talk, onde a professora Carol Dweck, ela fala sobre o brilhante estudo que ela fez sobre a curva de aprendizagem. Gente, na época eu fiquei maravilhada com esse estudo e aí eu comecei a buscar esse livro. Eu passei um tempão para poder ler esse livro e, gente, quando eu comecei a ler esse livro foi que eu entendi que verdadeiramente o estudo da Carol é um estudo que todas as pessoas das mais diversas áreas precisam ler. E, gente, eu me desafiei a ler esse livro em uma semana e afirmo para vocês, foi um grande desafio, porque ele é um livro muito denso. Os exemplos são necessários você ler e reler. E como ela fala sobre exemplos de muitas personalidades, aí o livro ele fica muito denso. Essa é a minha única visão negativa do livro. Eu acho que ela poderia enxugar muito mais. Eu acho que 30% do livro é conteúdo que você entende aquela virada de chave. Resumidamente, gente, Carol Dweck é professora de Psicologia Social e Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e uma das maiores especialistas do mundo em personalidade. Ao longo de 2 décadas de pesquisas, ela demonstra que a maneira como lidamos com o nosso cérebro e como o nosso cérebro está configurado, ele pode ser fator decisivo no impacto dos nossos resultado de você ter sucesso ou não. No livro, gente, a autora explica que o sucesso não está diretamente relacionado ao talento ou nenhuma habilidade especial. Para ela, o talento é apenas um ponto de partida. Segundo ela, o sucesso vem da maneira como encaramos a vida através da nossa configuração mental, do nosso mindset. Mas, Adriana, o que é mindset? Bem, pessoal, ao pé da letra, a palavra mindset quer dizer mind, vem de mente, e set vem de configuração, ou seja, configuração da mente. Na visão de Carol, significa mente crescente. No livro, Carol relata seus estudos sobre a curva de aprendizagem por meio de profundas pesquisas, justamente que deram origem a esse livro. Nela, gente, Carol explica como a mudança de mindset pode transformar qualquer resultado mediano em resultados extraordinários. Com este estudo, a professora Carol descobriu que existe basicamente 2 tipos de mentalidade. Uma fixa e outra progressiva, sendo que só uma delas nos leva ao sucesso. Segundo ela, é a partir do mindset que nós enfrentamos as mais variadas situações do nosso cotidiano. E é também por meio delas que nós tomamos as decisões. Baseado nisso, gente, ela diz que existe 2 tipos de mindset. Um fixo e outro de crescimento. No mindset fixo, ela classifica que está direcionada às pessoas que imaginam que a habilidade e a inteligência elas são imutáveis. Ou seja, se a pessoa é inteligente ou não, se a pessoa tem uma determinada habilidade ou não, isso é um mero talento nato. É comum no mindset fixo predominar a vaidade, a hostilidade, a exaltação de talentos. Ou seja, gente, os erros são fatais se você não acredita que você pode sim melhorar as suas habilidades. Já no mindset de crescimento, os obstáculos e as limitações, eles sempre revelam uma oportunidade de superação e aprendizados. Carol defende que para isso é preciso dedicação, tempo, esforço, foco e perseverança. Segundo ela, as pessoas com mindset de crescimento vão atrás de mentores, elas querem o tempo todo aprender. Ainda segundo Carol, todas as pessoas possuem 2 tipos de mindset, só que um sobrepõe-se ao outro. Para ela, identificar que tipo de mindset é o seu é o primeiro passo para você provocar mudanças incrementais e duradouras. Para ela, com o mindset correto e o ensinamento adequado, somos capazes de realizar muito mais do que imaginamos.
Ao longo desses 20 anos, gente, as pesquisas da professora Carol demonstraram que a opinião que você tem a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual a gente leva a nossa vida. Ela defende que através disso você pode decidir se você vai em busca de realizar o que é importante para você ou se você vai recuar. Carol conta que quando ela era jovem, no início de sua carreira, aconteceu algo que mudou sua vida. Ela era obcecada pela ideia de compreender como as pessoas lidavam com o fracasso. E assim, ela resolveu estudar esse tema, observando como estudantes enfrentavam os problemas no seu dia a dia. Assim, ela levou um grupo de crianças e um de cada vez em uma sala, onde ela os deixou com uma série de quebra-cabeças para resolvê-los. Os primeiros, ela conta que eram bastante fáceis, mas os seguintes iam ficando cada vez mais difíceis. Enquanto as crianças resmungavam, se esforçavam, suavam, ela os observava as estratégias que elas executavam. E assim, ela investigava o que elas pensavam, o que elas sentiam. Ela esperava encontrar as diferenças, como cada uma lidava com esses desafios. E nisso, gente, ela percebeu uma coisa que jamais havia imaginado. Diante de um quebra-cabeça mais difícil, uma criança de 10 anos puxou a cadeira, pegou um quebra-cabeça, esfregou as mãos e exclamou: "Adoro um desafio!" Ela conta que o outro, lutando com o quebra-cabeça, ergueu os olhos com expressão satisfeita e disse: eu já esperava que esse jogo tivesse alguma coisa para me ensinar." Ao observar aquilo, ela pensou: o que há de errado com eles? Ela nunca poderia imaginar que alguém pudesse gostar de errar, que alguém pudesse gostar de falhar. Essas crianças seriam excepcionais? Ou ela teria encontrado alguma coisa nova? E aí, gente, ela identificou que todos nós temos um exemplo a seguir. Se alguém indicou o caminho, a gente tende a seguir. Aquelas crianças tornaram-se exemplos de comportamento para Carol. Evidentemente, elas sabiam algo que a professora ainda desconhecia. Ela estava decidida a descobrir o que era e identificar que tipo de mindset, que tipo de mentalidade seria capaz de transformar o fracasso em um desejo de aprender mais. O que sabiam as crianças? Elas sabiam que as qualidades e habilidades humanas e intelectuais podem ser cultivadas por meio do esforço. E era isso que elas estavam fazendo, tornando-se mais inteligentes. Não apenas o fracasso não as desestimulavam, como também elas nem desconfiavam que talvez elas estivessem fracassando. Elas achavam que estavam aprendendo e a professora conta que achou isso brilhante. A professora sempre imaginou que as nossas características, que as nossas habilidades, elas vinham em nós esculpidas como se fosse em pedra. Ela até usa essa analogia, ou seja, ou você era inteligente ou você não era. E o fracasso significava que você não era inteligente. A pessoa que conseguisse planejar os erros e evitar os fracassos a qualquer custo, essas pessoas continuariam sendo inteligentes. Os esforços, os erros e a perseverança não faziam parte desse panorama. Ela explica que as pessoas que adotam o mindset de crescimento, elas têm a crença de que é possível desenvolver-se. As que têm mindset fixo pensam: por que perder tempo com isso? Elas já automaticamente se dão por satisfeitas aquela condição atual. A autora fala que mais do que qualquer coisa é a autopercepção que vai garantir o progresso, se nós somos capazes ou não. Por que ocultar as deficiências se nós podemos vencê-las? Só somos capazes de mudar através do que percebemos. Se nós não somos capazes de entender o nosso bom ou mau humor, nós não seremos capazes de evoluir. Ou seja, a autopercepção é um fator decisivo para o nosso desenvolvimento no longo prazo. Outro fator interessante desse livro que vale a pena destacar é quando Carol afirma que um dos maiores caminhos para o fracasso é você cercar-se de adoradores. E aqui ela traz grandes exemplos, o de Jack Welch, na General Electric, o do Iacocca, que era o senhor da Chrysler. Ela conta que no caso de Iacocca, gente, ele amava a indústria automobilística. Contudo, o mindset fixo de Iacocca o fez sucumbir. Ele preocupava-se apenas com sua imagem, muito mais até do que com as necessidades da empresa. Olha que miopia, gente. Ele afastava os críticos, afastava os rivais, ele se cercava de adoradores. Por esse motivo, gente, ele começou
a não observar como que o mercado ele estava se desenvolvendo, quais eram as mudanças do setor, e ele passou a não acompanhar. Ele tinha medo de ser apagado da história da Chrysler. Carol também traz o exemplo da IBM, da General Electric, da Mary Kay, da Oprah Winfrey. Ela conta inclusive o exemplo do Jack Welch, que no início da carreira dele ele tinha mindset fixo, e uma das coisas que ele fez para que se tornasse um dos maiores CEO do mundo foi imediatamente se desfazer desse formato de mindset fixo. Uma vez que ele teve essa mudança, ele começou a chamar não apenas adoradores, ele cercava-se de críticos, estimulava a toda a equipe a criticar, e assim ele sabia exatamente por onde seguir. E a ideia aqui, gente, é que a autora ela tenta nos fazer entender que a gente precisa se desfazer desse modelo do mindset fixo, que a gente precisa estar o tempo inteiro em busca de como a gente pode ter uma mentalidade de crescimento. E para isso, Carol traz algumas dicas de como a gente pode fazer para ter uma mudança de mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. E segundo ela, gente, tudo isso requer treino, requer esforço. Se você se acomodar, não vai acontecer. E, gente, esse livro ele é muito rico, principalmente para professores, para pais e filhos. Ele traz muitos exemplos de como você ensinar as crianças. Ela, inclusive, fala que você não deve elogiar a criança. Ela mostra exemplos de que crianças que eram muito elogiadas, essas crianças elas se acomodavam e elas tinham medo de perder aquele posto do elogio, de que eram inteligentes ou não, e elas evitavam até mesmo de se desafiar, de tentar, e assim elas não avançavam. Então, elogiar muito nossos filhos pode ser um grande engano. E para a gente fechar esse vídeo e esse livro, eu trouxe aqui algumas dicas para você identificar quais são os dois tipos de mindset e principalmente identificar qual que é o seu. Em se tratando de desafios, as pessoas de mindset fixo, elas tendem a evitar desafios. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas tendem a abraçar desafios. Em se tratando de obstáculos, as pessoas de mindset fixo, elas ficam sempre na defensiva e desistem facilmente das dificuldades. Já no caso das pessoas de crescimento, elas se esforçam na dificuldade e tentam buscar se desenvolver cada vez mais. Em se tratando de esforço, as pessoas de mindset fixo, elas tendem a enxergar o esforço como algo infrutífero ou algo muito ruim. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas veem no esforço o caminho para a excelência. Em se tratando de crítica, as pessoas de mindset fixo, elas ignoram totalmente o feedback negativo. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas aprendem com a crítica. Elas estão sempre abertas a ouvir qualquer tipo de feedback sem gerar nenhum tipo de juízo de valor. Quando se trata de sucesso dos outros, as pessoas de mindset fixo, elas enxergam o sucesso das outras pessoas como algo ameaçador. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas encontram as maiores lições e inspirações no sucesso dos outros. Elas usam aquilo como um processo de modelagem e elas acabam muitas vezes se inspirando e seguindo. As pessoas de mindset fixo, elas ignoram o feedback. Elas se acomodam muito mais cedo e conquistam muito menos do que o seu potencial poderia alcançar. Já as pessoas de mindset de crescimento, gente, elas alcançam altos níveis de conquistas. E a maior lição que eu tirei desse livro foi entender que o talento nada mais é um único ponto de partida e que você pode mudar o seu mindset, a sua configuração mental, e que o fator primordial para que você possa mudar o seu mindset é justamente a autopercepção. Eu entendi também que todos nós temos dois mindsets, mas cabe a cada um de nós decidir por qual mindset a gente vai seguir. Porque segundo Carol, existem caminhos, existem meios que você pode utilizar para que você possa fazer uma virada de chave no seu mindset e conquistar resultados extraordinários. Para isso, é necessário apenas as estratégias adequadas e um plano de ação consistente. E bem, gente, eu julgo que esse livro é um dos melhores livros que eu li no ano de 2019. Eu considero o conteúdo desse livro muito rico. Ele é leitura obrigatória para todos os empreendedores. Pode transformar a maneira como você educa seus filhos, a maneira como você faz negócio, até mesmo a maneira como você constrói seus relacionamentos afetivos.
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu amei compartilhar essas ideias com vocês. Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar estar interagindo com vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas, porque eu vou trazer cada vez mais temas de livros voltados para empreendedores. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!